Bem, pessoal, vamos falar da tizanidina, Sidarlurde, que é um relaxante muscular muito prescrito e muito utilizado, né? Eu tenho muito vídeo aqui falando, né, da ciclobenzapina, Miozan, né? Mas eu uso com uma frequência bem parecida essas duas medicações. Eu vou explicar um pouquinho os prós e os contras desse relaxante muscular, né? E por que a gente utiliza e como a gente utiliza. Vamos lá, né? Na maioria das vezes, no contexto de uma doença que é muito frequente, vocês perguntam aqui, que é dor muscular, dor na coluna, né? Tanto na dor lombar como na dor cervical, é muito comum o paciente ter uma compressão, ter uma hernia de disco, ter uma ciática. E seu corpo, quase no mecanismo de defesa, causa um espasmo. Esse espasmo acaba dando dor. Então, a gente, quando vai tratar um paciente que está com dor, em primeiro lugar, 90% do tratamento de um paciente que tem problema na coluna, pode ser hérnia, o que quer que seja, é clínico, né? A grande maioria vai ser só tratamento clínico e não vai precisar de cirurgia. E aí a gente dá essas medicações, né? Vai envolver geralmente o anti-inflamatório, mas também vai precisar do relaxante muscular. E aí qual o contexto, né? O Miozan, que é muito utilizado, né, ciclobenzapina, ele tem os efeitos colaterais mais comuns à sonolência. E o Sidarlurde, né, a tizanidina, ela não tem esse efeito tão pronunciado. Claro que quando você olha na bula ou lê em qualquer lugar, pode dar sim sonolência, eu não estou dizendo que não dá, mas a intensidade costuma ser menor. Então, muitas vezes eu tenho um paciente que tem dificuldade para dormir, eu opto por dar um Miozan, que eu dou aquela medicação à noite, vai ajudar ele, eu sei que é um dos efeitos colaterais, mas em alguns casos é até desejado, entre aspas, esse efeito colateral, e o paciente vai ter uma noite de sono melhor. Mas eu tenho muito paciente que não, ele fala, durmo bem, Júlio, eu tenho essa dor e tal, ou ele teve efeito rebote do Miozan, tomou e fica no outro dia meio assim, como se tivesse pós-ressaca, eles falam assim, ainda tem um pouquinho de sono durante a manhã. Então a gente troca por ele. Remédio seguro, eficaz. Desde a década de 60, mais popular da década de 70, ele foi desenvolvido pela farmacêutica que atual, né, chamada Novartis, mas assim, tinha um nome antigo, outro, né? Então tem evidência científica, tem uma lógica dele, né? Ele age na forma de transmissão entre os neurônios e o músculo, por isso que ele funciona muito bem. Pode ser usado também em casos de pacientes que têm espasmos, tem outros tipos de dores musculares, não só da coluna, né? E é muito, muito seguro, muito eficaz. E aí você vai ponderar no seu caso, seu paciente, qual é o melhor desses dois. Mas não use esse remédio sem orientação médica, não sai comprando em farmácia, não pega do colega, só em situação específica. Normalmente a gente não quer assim tão uso crônico, né? Tenta usar ali quando você está com dor e tal. Às vezes tem um paciente que eu deixo um tempo maior quando essa dor é mais recorrente, mas não costuma prejudicar. Se você está acompanhando com o médico, a gente vai olhando alguns sinais. Claro, tem um problema no fígado, tem um problema renal, né? Tive alguma reação quando eu tomei ele, fala na hora, imediatamente, seu médico, que ele vai tentar regular isso, tá bom? Espero que tenha ajudado.